Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos entrevistar Daniel Porpino, ele que é diretor da peça Quincas, que está em cartaz e a população está prestigiando. E também a atriz Ana Marinho, faz parte dessa equipe que está apresentando esse trabalho, né? Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de mostrar nosso trabalho aqui também. Quem é Quincas? Quincas é o personagem do livro de Jorge Amado, A Morte de Quincas Berro d'Água, uma das principais obras de Jorge Amado, que, diga-se de passagem, faz 100 anos, né, do nascimento dele, se estivesse vivo, né? Jorge Amado é o centenário dele agora em 2012. E a gente fez essa homenagem, né, uma adaptação teatral da obra literária dele, e a gente traz esse personagem central, que é o Quincas, né? É a história de um homem que vivia na burguesia, era um cidadão regrado, se dava aos valores familiares, e um belo dia ele cansou dessa vida, cansou da mesquinhez burguesa, abandonou a casa e foi para o mundo da boemia, foi para a rua, foi para vagabundear pelas vielas da Bahia e se tornou o Quincas Berro d'Água, o cachaceiro mais famoso da Bahia. Se deu bem ou não? Se deu. Ao olhar dele e dos amigos deles que povoam esse universo da peça, ele era considerado um filósofo esfarrapado. Ele se deu muito bem nesse meio. Mas qual a participação de Ana Marinho nessa peça, Ana? Então, eu faço um dos amigos do Quincas, são 4 amigos. Eu sou Curió, faço um personagem masculino. E é? É a primeira vez que eu faço um personagem masculino. Mas você não é amigo da onça não, né? Não, Quincas. Então, os 4 amigos que vão chorar a morte do Quincas, né? Então, a gente divide as funções dentro da peça, de fazer os amigos, de fazer o próprio Quincas, a cidade da Bahia, toda a comoção da Bahia em torno da morte do Quincas, a gente se vira mesmo. E por que o Quincas morreu? Ele, na verdade, por isso que o título do livro é A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Porque ele tem sucessivas mortes. Né? Primeiro é considerada a primeira morte a morte social, que ele, ao deixar a casa da família, a família dá ele como morto, divulga como se ele tivesse morrido. Então, essa primeira morte é a morte social. E depois ele é encontrado morto no seu quarto, na pocilga que ele vivia. Ele é encontrado nessa imagem que a gente traz na arte, com esse dedo para fora da meia. E essa seria a morte física, a segunda morte. E uma terceira morte mítica, que é quando os amigos dele entram numa embriaguez e levam o corpo do Quincas como se ele estivesse vivo, novamente para fazer uma última noite de boemia, noite de festa, e ele se atira nas águas para morrer como ele disse que gostaria de morrer, que é morrer nas águas. Então ele é um recordista do falecimento. E por que vocês escolheram esse personagem para fazer essa peça? Por ser curiosa, cômica, como é? Como foi o processo de escolha? Surgiu de uma provocação minha para o grupo. É um livro que marcou a minha adolescência, um dos livros que me marcaram, né? Quando eu entrei em contato com essa obra na adolescência e reli várias vezes nesse período. Só comecei a fazer teatro já bastante mais tarde, já com meus 22 anos. Né? Então essa história me voltou à cabeça. Digo, caramba, seria interessante fazer uma adaptação teatral dessa obra. E comecei a pesquisar, a reler com outro olhar, com esse olhar pensando nas cenas, pensando no que ia acontecer. E a minha formação é de ator. Mas esse projeto, a minha inquietação era ser diretor. Então eu apresentei esse projeto para o grupo abraçou a ideia, comprou a ideia do projeto, e a gente começou a montagem. A gente foi, né, se envolvendo e se apaixonando por esse universo, por essa história do Quincas Berro d'Água, e aí estreamos o espetáculo agora em janeiro. Ana, é difícil fazer o seu personagem? Você sendo uma mulher e passar por um homem, como é essa experiência? Foi uma experiência difícil, assim, inicialmente foi bem complicado, mas depois a gente foi descobrindo um caminho bem interessante, que o Curió é meio palhaço, meio um malandro, é um vendedor que se vira na Bahia, como todos os amigos dele, o Pé de Vento, o Nego Pastinha e o Cabo Martim. Então, na verdade, se tornou, inicialmente era um desafio, depois virou uma grande alegria. A gente se diverte demais fazendo o espetáculo, é um espetáculo muito, muito gostoso de fazer. E eu estou adorando fazer um palhaço. Assim. Nesse período, Ana, deu alguma vez assim, algum branco que você teve que improvisar na hora ou não? O espetáculo ele permite esse tipo de improvisação. Então, a gente tem uma relação como tem em vários momentos de riso, de brincadeira, em alguns momentos a brincadeira ultrapassa o texto. Tem um texto que é fixo, que é uma adaptação feita por Daniel, mas em determinados momentos a gente chega a um clima de brincadeira tão grande que há improvisos e até em momentos que a gente até esquece um pouco o texto e chega a improvisar. Né? Mas qual é a parte séria da peça? A gente lida com a morte, né? Então é um tema que sempre gera
um certo receio, é um certo tabu para algumas pessoas, né? Então a gente procura misturar bem a comicidade que a obra traz em si, desse universo, da forma como o Quincas é apresentado, mas também esse diálogo com esse assunto que é a morte. Então acho que a gente oscila bem durante o espetáculo em momentos de tratar a morte de forma mais respeitosa, mais solene, com momentos também de desapegar desse clima fúnebre e também, como em algumas culturas, a morte também é celebrada como uma festa, como um rito de passagem. Então a gente oscila, né, nessa comicidade e a seriedade que traz também essa coisa de como lidar com os mortos, como perder um ente e lidar com essa situação. Então acho que quem puder assistir a peça vai poder transitar entre esses dois. Vai poder rir e chorar, né? Vai poder rir e chorar. Quantos componentes tem a equipe de vocês? O Fodidário é o nosso nome. Vem dando esse nome? Vem de onde? A gente começou o grupo num curso de especialização aqui na Federal, na Universidade Federal da Paraíba. E o nosso grupo, que foi formado, optou por pesquisar um italiano, ainda vivo, chamado Dario Fo, ator, dramaturgo, pesquisador teatral. Tem uma obra vasta, foi Prêmio Nobel de Literatura por uma obra chamada Manual Mínimo do Ator. E por essa obra a gente começou a pesquisa. Então, como ele meio que foi um padrinho tácito do grupo, a gente quis fazer essa homenagem. Quando a gente resolveu nomear o grupo, a gente pegou o nome Dario Fo e fez essa brincadeira, ficou Os Fodidário. Que parece um palavrão, né? Parece, né? Parece, tem um duplo sentido colocado aí, que também apresenta esse caráter da comicidade que o grupo gosta de trabalhar. Né? E então o grupo é formado por 4 pessoas como fundadores do grupo, que saiu desse curso de especialização, que é a Duda Moreira, Fabiola Moraes, Tardelli Lima e eu. E nesse trabalho que fizemos juntos um espetáculo chamado A Farsa do Poder, é o espetáculo inaugural do grupo, uma comédia adaptada de Racine Santos, que é um dramaturgo potiguar. A gente já tem uma trajetória de mais de 3 anos com esse espetáculo. E para o Quincas, a gente convidou Ana Marinho, que para nossa satisfação aceitou o convite, e também um ator chamado Odécio Antônio, que também tem uma trajetória de trabalho com palhaço. Ele trabalha muito com palhaço. É a estreia dele como ator num espetáculo teatral. E hoje somos 6 pessoas formando esse grupo. E estamos felizes de estar juntos até então. Ana Marinho, e a sua voz? Você tenta imitar uma voz masculina ou vamos falar um pouco grosso? Não, a gente não usa esse recurso. Então, como é tudo permitido dentro da adaptação pensada por Daniel, eu uso a minha voz. Mas eu faço além do Curió, eu faço a Wanda, que é a filha do Quincas, e que tem uma postura bastante diferente em relação à morte das outras personagens, dos amigos, né? Ela quer enterrar esse defunto como bem vestido, tirá-lo da marginalidade, nem que seja na morte. Então, a Wanda, eu faço esse personagem, que é uma personagem mais dura, mais severa, assim. E ainda faço um outro personagem, que é o Mestre Manuel, que vai na festa com eles, na farra. Então, em alguns momentos dá para variar a fala, mas sou uma mulher, sem querer disfarçar que sou uma mulher, fazendo um personagem masculino. A gente não tem esse disfarce tão grande, não é essa a proposta mesmo. A Duda também faz outro personagem masculino. Qual a experiência, eu perguntar a você, também a Ana, a experiência sua no teatro, saindo da universidade, o que você tem feito no dia a dia, até para chegar para essa peça também, chegar nela? Acho que para mim, assim, a grande mudança na minha carreira de ator foi o próprio curso de especialização que me muniu de mais ferramentas, né, de mais estudo, de mais pesquisa para o trabalho do ator. A minha trajetória de formação é como ator, participei já de algumas montagens, por exemplo, da Paixão de Cristo, aqui promovida pela Funjop, da Prefeitura, participei de um coletivo chamado Alfenim, antes também, já participei de outros espetáculos como ator convidado. E o Os Fodidário é um grupo que a gente fundou junto, né? É uma outra história formada por jovens que se reuniram para montar e, enfim, curtir juntos essa experiência do teatro. Tanto que a nossa primeira experiência, que é a Farsa do Poder, foi uma direção coletiva. O próprio elenco, formado por 4 atores, se propôs a dirigir. A gente teve a competente supervisão de Cristina Estreva, que é uma grande encenadora carioca, que na ocasião era nossa professora e orientadora. Então a gente teve essa supervisão, mas que a gente se propôs a dirigir juntos. Então, além da minha carreira de ator e agora iniciando como um ator que está dirigindo também um espetáculo, eu trabalho na gestão cultural da FUNESC, trabalho no espaço cultural, também sou gestor público,
né, e caminho nessas duas vertentes. Também, de vez em quando, ministro oficinas, né, em alguns eventos, ou mesmo já tive a oportunidade também pela prefeitura de ministrar 2 oficinas de teatro. E a gente vai tentando, né, as atividades paralelas, conciliar tempo para fazer nossa arte também. Mas é o primeiro trabalho como diretor, Quincas? Isso, propriamente sim, como eu te falei. A gente fez uma direção coletiva, então eu também dirigi junto com os colegas o trabalho com a Farsa do Poder, mas propriamente na função de diretor é o meu primeiro trabalho. E você, Ana, qual a tua experiência no teatro paraibano? Ou então brasileiro? Eu sou a velhinha no grupo, assim. Eu conheci o Daniel participando do Alfinim, eu participei com ele de 3 montagens, e aí a gente saiu junto do grupo e ele me convidou para ir para o Ossuadidário. E eu digo que eu sou uma velhinha porque comecei num curso, um dos primeiros cursos aqui de formação de ator, que era com Roberto Cartacho. Depois trabalhei com Eliezer, e aí parei um tempão, e parei porque, paralelo a esta vida, eu sou professora universitária, eu sou professora de literatura. Então, eu acabei passando 10 anos longe do teatro, da atuação, né? Mais perto dos textos, e aí acabei voltando. É uma paixão, um vício, está na pele, não tem jeito. Então, eu fico lá com as minhas aulas na universidade, sou professora de literatura brasileira e de teoria, e concilio com esse grupo, com o teatro, atuando. Já aconteceu com você, ou com vocês, por exemplo, de você fazer uma peça, de repente, algum aluno, algum amigo ficar no dia de encarnando, Curió, professora Curió. Sim, assim, ainda mais que como as pessoas se assustam um pouco, assim, me conhecem como professora e tal, e de repente me veem fazendo um palhaço, Curió, outras montagens que eu fiz também em outras situações, e aí fica... Quem diria, professora? Exatamente. Aquela voz que você escuta assim, aquele tom, né? Eu estou passeando, aí faz professora. Tem tudo nesse professora, né? E qual a estrutura cênica que vocês expõem no momento? É a que vocês queriam ou, dentro das possibilidades, era a realidade da peça Quincas? A gente conseguiu esse financiamento através do Fundo Municipal de Cultura. E quando a gente começou o processo de trabalho, a gente já sabia o que a gente poderia investir em termos materiais. Então, eu acho que dentro do que a gente teve, a gente conseguiu trabalhar bem. Eu acho que o espetáculo está com uma estética bastante interessante, né? Pelo menos é esse o retorno que a gente tem do público, já que a gente já está na metade da temporada. Então, o pessoal tem elogiado também a concepção cênica. A gente trabalha com a teatralidade. A gente não quer recompor o espaço cênico, digamos assim, trazendo a realidade, né? Mostrando a cidade ou um quarto, os ambientes que compõem o enredo da peça. Mas utilizar aqueles materiais de forma teatral, transformando através do imaginário do público, convidando o público a imaginar com a gente, transformar todo aquele material no espaço que a gente quiser. Quer dizer que material de época vocês não usam, não, né? Vocês não levam a determinado ano, né? Que passou... E vocês tentam passar isso para a população, não? Vocês criam mesmo o espaço? Essa referência a gente não tem. A gente trabalha mais ou menos com um aspecto mais atemporal mesmo, né? Então, o material que a gente usa, a gente trabalhou com uma estética que busca o elemento água. Então, a gente tem tonéis, a gente tem uma geladeira que a gente usa deitada, temos muitas garrafas, né? Trazendo esse universo também da bebida. São motivos da peça, né? São peças que vocês... Entendi. Esse material que remete a esse universo da água, porque a água é um elemento muito forte nessa obra, seja na questão do mar, da própria bebida, das lágrimas, da tristeza de perder um ente querido, né, através da morte mesmo. Enfim, e essa referência da água a gente exponenciou na peça, né? A água, a gente se molha o tempo todo. Ana, sai todo molhadinho, né? Ana, e a população que está assistindo também não sai molhadinho, não, né? Não se molha, pouco, não. Né? Uns pinguinhos chega, né, ainda. Ana, agora, a peça, ela traz a preocupação de vocês ensaiarem sempre ou vocês ensaiaram antes e só estão apresentando agora, sem ensaio? Não. A gente tem a manutenção do espetáculo. Inclusive, como é a temporada de estreia, muita coisa muda. Então, a gente apresenta aquilo que a gente ensaiou ao longo de 5 meses. E durante a temporada, inclusive, com a resposta do público, a gente vai mantendo, tirando coisas, né? Daniel vai experimentando junto com a gente. É sempre novo. Todo dia a gente faz coisas diferentes, incorpora coisas, tira outras. E a manutenção que é muito importante, não tem como. Toda semana tem que não só apresentar, mas ensaiar, continuar ensaiando. O grupo Os Solidários, o grupo vai trabalhar em outra peça ou essa, por enquanto, vai
A gente agora estamos com esse projeto em andamento. A gente pretende colocar esse projeto em editais de circulação para que a gente possa levar esse trabalho para outros lugares, na Paraíba, no Nordeste, no Brasil. Né? Então, a pretensão agora é disseminar esse trabalho para que a gente possa circular com ele, mas também já pensamos em outros projetos, né? Cogitamos a possibilidade de montar um espetáculo infantil também, ou uma obra do próprio Dário Fo, que a gente, né, presta essa homenagem no nome do grupo, tem essa ligação com a gênese do grupo, o Dário Fo. Enfim, a gente está sempre pensando também já na frente, até porque tem que trabalhar com antecipação, já que a gente, o meio mais viável hoje de trabalhar com cultura é através desses editais públicos, então a gente tem sempre que se antecipar aos projetos para dar tempo de formalizar essa ideia e pleitear um financiamento, seja municipal, estadual ou federal. Como é que está hoje a aceitação do pessoal para com essa peça Quincas? Olha, está surpreendente. Né? Porque a gente está fazendo uma temporada durante a semana, né? A gente quis quebrar um pouco esse paradigma de que consumir cultura é uma coisa para final de semana. Exato, Então, você poder ver uma peça numa quarta ou numa quinta-feira quebra um pouco do normal, digamos assim, de que se tem feito para peças, principalmente para peça de teatro. E também num local que não é muito conhecido do grande público. É bastante conhecido do pessoal que lida com cultura profissionalmente, com a arte, que é o Centro Cultural Piolim, um lugar riquíssimo, que tem uma importância grandiosa na história da cultura e da arte paraibana. Tem o Grupo Piolim, né, extremamente famoso, tem quase 35 anos de história, o Centro Cultural Piolim. Fica perto do Parque Rua da Câmara, né? Vizinho a Bica. Né, a entrada da Bica tem uma ladeira ao lado, descendo aquela ladeira você já chega no Centro Cultural Piolim. Que vai com direção ao antigo CPTran, né? Vizinho também. Entre a Bica e o CPTran se encontra o Centro Cultural Piolim, que tem atividades, aulas de circo, de dança, de teatro. É um lugar que movimenta muito aquela comunidade ali do Roger. E é um local que, para a nossa concepção de peça, caiu como uma luva. Né? A gente tem também esse apoio de Marcelino e Buda, que estão à frente da administração do centro, que são pessoas incríveis, que têm nos dado uma força maravilhosa e que vale nosso agradecimento também a eles aqui. E estamos surpreendidos com a aceitação do público. A gente teve, nessas primeiras 4 apresentações, casa cheia, nos 4 dias, o que nos surpreendeu por esses motivos. E aí seguimos com a temporada nas quartas e quintas até o dia 16 de fevereiro, às 8 da noite, e a entrada é franca, né? Já que a gente recebeu esse benefício do poder público, é a forma da gente também trazer de volta à população esse retorno. Por que vocês, até como sugestão, por que vocês não fazem tipo, eu não sei se já existiu isso, mas é só sugestão, fazer um preview nas escolas, você compactar a peça, né? E deixar o pessoal com a água na boca para convidar o povo para ir até o teatro. Vocês não pensaram nisso, não? Olha, no nosso caso é bem numa quadra, no auditório. É difícil, né? Para movimentar todo o material cênico que a gente tem, para levar para as escolas é mais complicado. O que a gente pretende fazer é, em projetos mais para frente, escrever a peça para que as escolas possam vir ao nosso espaço, porque a gente evita esse trânsito de material, né, que dispendia dinheiro, trabalho, tempo e também, né, pode ocorrer alguma quebra de material, alguma coisa. Então, no nosso caso, especificamente, é mais fácil trazer os alunos para o espaço cênico, que a gente pretende fazer isso agora em 2012. Algumas pessoas, inclusive, já até entrevistei aqui no programa, e elas não foram favoráveis, não sei vocês, de levar o teatro até a internet, ou até um DVD. Porque tem gente que diz o seguinte, não, eu quero que o pessoal vá até o teatro. Vocês são contra ou a favor a isso? Eu acho que depende do que o grupo se propõe. Tem grupos hoje que fazem a peça em estúdio, ou no seu espaço cênico, gravada, e postam diretamente na internet e o espectador assiste em casa como quem assiste a um vídeo. E aí a proposta do grupo é essa, lidar com essas novas mídias, essas novas formas de interação. No caso da gente, não. A gente usa a internet como uma via de divulgação e vale a pena dizer que a rede social tem sido um grande meio de divulgar nosso trabalho. Né? Quem vai ao espetáculo e gosta já manifesta sua opinião, né, para os seus amigos, e aquilo vai sendo compartilhado e vai virando uma teia de comunicação que a gente perde até o controle. Então a gente coloca fotos do espetáculo, trechos de vídeo na internet, então o pessoal tem esse acesso também à informação da temporada, à nossa arte gráfica, enfim. Então tem sido mais uma forma de divulgar nosso trabalho, mas a gente não tem, pelo menos até então, essa pretensão de trabalhar o vídeo, né, de postar a peça como material em vídeo ou DVD. Acho que tem experiências de teatro agora em que as pessoas, além dessa que Daniel falou,
pensar numa linguagem teatral já próxima da linguagem do vídeo, né? Então, as linguagens se misturam, mas não é o caso. Então, e como a gente tem uma relação muito bacana de troca com o público, isso se perde completamente, né? Você coloca lá, mesmo que a gente fizesse agora e as pessoas em tempo real, a gente está apresentando a peça aqui agora e eles estão assistindo em casa em tempo real, mas a gente não tem a resposta. Eu sei como é que E aí isso é muito importante, principalmente para essa montagem, para essa proposta. Então, é mais como divulgação, como outras mídias. Público, né? A gente quer Eu sei. molhar o público. Eu sei como é contato, né? É, Pele um com pele. contato físico mesmo. Daniel, qual a realidade, e eu também quero saber de vocês, a realidade do teatro hoje aqui no estado? É fácil fazer teatro? É difícil? Olha, acho que fácil e difícil, não sei se dá para caracterizar nem como um nem como outro, mas assim, o momento que a gente vive, que eu percebo, é de crescimento. Né? A cultura, de uma maneira geral, tem tido nos últimos anos um crescimento. Especificamente falando do teatro, eu acho que tem um papel muito importante que é a universidade, que criou o curso de teatro. Né? Então tem muita gente nova fazendo teatro de qualidade na Paraíba. E a Paraíba está sabendo cada vez mais, não está no ideal ainda, né? É muita luta para chegar lá, mas eu digo que está sabendo valorizar mais o seu próprio teatro. Né? A gente tem um histórico aí de se valorizar muito o que vem de fora. Né? E muitas vezes, por exemplo, uma situação que acontece muito é alguém chega, não, esse aqui é Daniel, apresentar uma pessoa, aí eu cumprimento, você faz teatro? Adoro teatro. O que é que você tem visto? Não, eu vi aquela peça daquela moça da novela e aquele outro da minissérie. Né? Então, se valoriza muito o que vem de fora, mas o teatro paraibano, que é muito efervescente, que tem muita gente boa fazendo teatro, muitas vezes não é visto pelo pessoal daqui. E é muito valorizado, por exemplo, em festivais nacionais e internacionais. Né? A Paraíba é sempre bastante reconhecida fora. E a gente vive um momento de efervescência, muita gente nova fazendo coisas com qualidade, né, e podendo divulgar, e tendo meios de divulgar e de circular com seus trabalhos. Mas ainda tem muita luta para chegar lá. Vale dizer também que a gente tem o Fórum de Teatro, que é uma organização de representantes dos grupos de teatro de João Pessoa, exatamente para que essa união desses grupos possam fomentar as políticas culturais ligadas ao teatro e à cultura de uma maneira geral. Né? Acho que os fóruns culturais que estão sendo formados também vale salientar como um ponto de crescimento nas políticas culturais ligadas à cultura. E você, Curió? Ou melhor, Então, Ana Marinho? Eu acredito que a gente vive um momento bom e além do que Daniel falou, acho que tem uma proposta interessante que é de grupo. Então, não é apenas um elenco que se forma, que aceita uma proposta, que monta um espetáculo, que viaja, mas tem um apoio governamental, um apoio de projetos e editais nacionais, locais, para a manutenção de grupo. Isso acho que é muito importante e cria uma nova forma de ver o teatro, de fazer o teatro, de continuar fazendo. Não é assim, eu vou financiar aquela peça que vai circular e morre, e as pessoas se afastam e são chamadas para outro elenco. Não, é um grupo que móvel também, que os grupos, como os casamentos, vão mudando, mas que existe o grupo, tem uma identidade de grupo, ele entra em editais como grupo, e a gente tem isso aqui, tem grupos muito consolidados e muitos novos, muito bons também. Como vocês veem despontamento, até o brilho de alguns personagens do ramo saindo do teatro, indo para novelas globais, outras novelas, enfim, saindo do palco para ir para outro cenário? Eu acho que assim, a TV e o cinema constituem uma outra linguagem, né? Mas bebe das mesmas fontes, né? Ambos trabalham com cenas, com atores, com recursos de luz, enfim, tem coisas em comum. E muitos atores se interessam por fazer outras coisas, né? Na TV ou no cinema. E eu vejo com bons olhos. Eu acho que quem se propõe a fazer, deve lutar para isso. Né? É legal ver colegas né, chegando em outros meios e conseguindo seu espaço. Né? Gostaria de não vê-los deixar o teatro. Né? Gostaria de vê-los novamente atuando. Né? Sei que os colegas que eu conheço, pelo menos, que estiveram, tem passagem na TV, também sei que se interessam pelo teatro ainda, talvez por questão de tempo, talvez não estejam fazendo no momento. Mas vejo com muito bons olhos, acho que tem muito talento aqui a ser explorado ainda, a ser visto e reconhecido. E você, Ana? Também, acho que os atores mesmo que gostam de trabalhar como atores, seja no teatro ou no cinema, eles vão fazer bem. Agora, acho que existiu durante um tempo que tem mudado, que era essa coisa de eu queria muito viver, não precisar dar aulas na universidade, só atuando.
E a televisão, durante um tempo, conseguiu fazer isso. O cinema, vez ou outra, né? E agora eu acho que as pessoas estão começando com o teatro a também ter essa possibilidade de viver, de se manter bem, razoavelmente, dignamente, sem precisar abandonar o teatro e ir para outras mídias que conseguem pagar melhor. Dá para fazer as duas coisas, né? Como grandes atores que o Brasil tem, que estão no cinema, estão na televisão e continuam se alimentando com o teatro. São mídias diferentes, não, em nenhum momento aquela coisa de, foi vendido para a televisão. Não existe isso, eu acho que é... E também uma outra forma de divulgação é através de cinemas, né? Que o teatro está sempre em ascensão, né? Menos devagar com um passo de touro, né? Devagar sempre. Mas o cinema, por exemplo, na minha terra, Guarabira, que também é a sua terra, nós somos conterrâneos, lá existiam o quê? 3 cinemas, acabaram, né? Com o advento do DVD e tal, assim por diante. Né? Mas ainda existe em algumas cidades, como João Pessoa tem cinema. Mas teatro, é sempre teatro. E quem gosta de ver teatro, como você falou, né? Sim. Gosta do que faz. É difícil encontrar uma pessoa que não gosta de fazer aquilo que né? Se propõe. No caso, é uma peça, né? Mas a peça está onde, vai até quando e como participar? É gratuito? Como é que é? Isso. A gente segue em temporada até o dia 16 de fevereiro, nas quartas e quintas, às 20 horas, no Teatro Piolim, como a gente falou, que fica ao lado da Bica, facinho de chegar, ali no Roger, descendo a ladeira, ao lado da entrada da Bica, você vai chegar no Centro Cultural Piolim. Então, a entrada é gratuita, né? A gente lá faz só o controle de entrada com senhas, questão de número de pessoas, mas a entrada é gratuita, chama os parentes, chama os amigos e vem se divertir com a gente com Quincas. Gostaria também de agradecer ao patrocínio do FMC e da Prefeitura, né? Que são os nossos patrocinadores, e os apoiadores, que são o Fórum de Teatro de João Pessoa, a Gráfica JB e a Sonho Doce, que estão apoiando nossa temporada também. A previsão é até o dia 16 de a previsão, né? Isso Pode até se estender, né? A gente vai parar porque chega o carnaval, né? Então a gente vai dar essa parada, mas já estamos também pensando em Mas fazer Quinca não mais gosta de uma carnaval, não? temporada. Quinca não gosta não de carnaval? Eu acho que ele vai querer sair na Vai rua, ele não sair vai querer de lá. trabalhar, né? Deixar o teatro. É. E você, Ana, pode fazer o convite também à população para participar, né? Então, convido, e ainda mais como o Daniel falou, que a gente teve uma surpresa grande de ter casa cheia, o espaço que a gente usa só cabe bem 150 pessoas, cheguem cedo. É bom. Cheguem cedo e aproveitem para conhecer o Centro Cultural Piolim também, conhecer a escola e estamos lá com Quincas, e mais como um espetáculo que envolve água, bebida e tal, as pessoas saem muito animadas para as festas. Então vamos às festas. E todas. se alguém do interior se interessar de levar a peça Os Solidários, o grupo e a peça Quincas, como fazer para contactar com vocês? Apresentar o teatro no interior. Isso. Pode contactar a gente pelo e-mail, que é o nome do nosso grupo, osfodidario@gmail.com, ou pelo telefone 8750-1073. Qualquer informação sobre o espetáculo para levar para algum lugar ou sobre a nossa temporada, pode ligar 8750-1073 e se informar melhor. E nós, que fazemos o programa, agradecemos a vocês pelas participações aqui e sucesso, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, a gente agradece o espaço e esperamos voltar com outros trabalhos aqui. Ok, estamos aqui. E a você, o nosso muito obrigado, até a próxima.